Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria poder desfrutar da sua companhia e compartilhar da palavra do Senhor para com a sua alma. Hoje eu quero no programa falar sobre, para mim, a principal doutrina da Bíblia, que é a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. O tema será Cristo, a primícia da ressurreição. Fique conosco, Deus vai falar com você. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 12. Diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Baseado nesse texto, eu quero falar dentro do tema Cristo, as primícias da ressurreição. Cristo, a primícia da ressurreição. Quando eu falo de ressurreição, eu estou falando da principal doutrina do cristianismo. Não há cristianismo, ou nós não teríamos cristianismo, nos moldes, no modelo, na fé, amparado nas promessas que nós vivemos e cremos, se não houvesse ressurreição. Por essa razão, o capítulo 15 é, na verdade, um dos capítulos mais completos, quando o tema é ressurreição dos mortos. Eu costumo dizer que arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos é a coluna vertebral de sustentação da fé cristã. E Paulo, ele escreveu o capítulo 15 de 1 Coríntios para fazer uma defesa em torno daqueles que não acreditavam na ressurreição. Se você ler, desde o primeiro versículo, ele vai cunhado na própria ressurreição de Jesus, mostrar essa maravilhosa, essa grandiosa promessa que nós temos, que é a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, dos vivos e a ressurreição dos mortos, daqueles que já morreram no Senhor. Então ele vem mostrando, e eu quero mostrar o que ele vai explorar aqui para a gente tirar algumas verdades e com isso provar que essa é a principal de todas as promessas. O versículo 10 diz assim, mas, pela graça de Deus, Paulo está dizendo, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E aí ele vai dizer o seguinte, então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim havemos crido. E aí chega o versículo que eu li na abertura. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns, dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Por que Paulo está fazendo essa afirmação? É porque havia um grupo de religiosos daquela época, chamado de saduceus. Havia os fariseus, os escribas, e havia um grupo muito forte que era composto dos saduceus. Quem eram os saduceus? Era um grupo religioso que, entre outras coisas, eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam. E não só
não acreditavam, como combatiam aqueles que creiam, aqueles que acreditavam na ressurreição. E aí, baseado nisso, Paulo vai fazer uma dissertação, ele vai fazer uma argumentação mostrando, né, que a garantia da ressurreição é Cristo. Porque Jesus morreu, todos nós sabemos que Jesus morreu. E o que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Então, como aquele que morreu e ressuscitou, ele se transformou nas primícias do que ressuscitou. E aí, preste atenção no que o texto diz. Fazendo essa alusão, combatendo essa visão de que não há ressurreição, Paulo vai dizer no versículo 13, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Ele está usando como argumento o seguinte, olha, vocês estão dizendo que não há ressurreição, então vocês também estão dizendo que Jesus não ressuscitou. E todos nós sabemos que Jesus morreu, mas que o sepulcro, a sepultura, a morte, não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Ficou aqui mais alguns dias e depois voltou para onde? Voltou para o seu lugar de origem. Ele voltou para o céu. E a Bíblia mostra com fartura, com riqueza de detalhes, a volta, a assunção de Jesus novamente ao céu. Agora, e ele vai dizendo o seguinte, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha a afirmação eloquente dele. É vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se não existe ressurreição, duas coisas estão então acontecendo. A minha pregação é falsa e também é vã a minha fé. Eu estou usando a minha fé de forma vã. É o que o texto está dizendo. É o que o texto está ensinando. Então eu preciso lembrar que a palavra de Deus ela é instrutiva, ela instrui as pessoas. E o versículo 14 diz, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E o 15 diz, e assim somos também considerados como falsas testemunhas. Se Jesus não ressuscitou, eu sou uma falsa testemunha. Paulo está dizendo. Nós somos falsas testemunhas, né? De Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Na verdade, os mortos não ressuscitam, baseado na afirmação daquela gente que não acreditava. Mas eu dou glória a Deus, porque o nosso Cristo ressuscitou e se transformou nas primícias dos que ressuscitam. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, vou dar continuidade ao tema Cristo, a primícia da ressurreição. Um minuto só, já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando dentro do capítulo 15 de 1 Coríntios e o tema é Cristo, a primícia da ressurreição. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo de que
como havia um grupo dos saduceus que diziam que não há ressurreição, Paulo está aqui argumentando, dizendo que se não há ressurreição, então a nossa pregação é vã, né? A nossa fé também é vã, e pior, nós somos testemunhas falsas de Deus, porque falamos de uma coisa que não é verdadeira. Paulo está usando essa argumentação para provar a sua tese, para mostrar essa grande verdade bíblica, essa principal doutrina bíblica, que é a ressurreição dos mortos. Daí ele vai continuar fazendo a seguinte afirmação, verso de número 16. Capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E pior, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aliás, esse era o grande problema da igreja de Tessalônica. Se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, você vai ver o apóstolo São Paulo, que mesmo que escreveu 1 Coríntios, ele diz lá o seguinte, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. A palavra dormir está fazendo alusão às pessoas que morreram. Como os demais que não têm esperança. E ele diz, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim da mesma forma, como Jesus morreu e ressuscitou, um dia nós também haveremos de ressuscitar. Por que ele está ensinando? Porque os irmãos estavam tristes. Estavam esperando Jesus. Jesus não voltou para o tempo deles. E eles, quando a pessoa morria, eles ficavam desesperados, porque pensavam que aquela pessoa estava perdida. Mas aí Paulo vai consertar esse erro teológico. Diz, não, agora ele vai aguardar o dia da ressurreição. Os vivos, o texto lá vai dizer o seguinte, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e os mortos serão ressuscitados. E qual é a garantia que nós temos de que isso é verdade? E aqui está a tônica da mensagem. A garantia é justamente Cristo. Jesus é a garantia, porque ele também morreu, só que a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E o texto aqui está dizendo, e Paulo está usando essa verdade para provar essa grande doutrina. E o versículo de número 19, para fechar essa linha e depois começar, porque ele usa uma estratégia muito interessante. Ele explora aquilo que as pessoas estavam dizendo com contra-argumento, ou contra-argumentando. E aí o versículo 19, ele diz assim, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, preste atenção nesse texto, porque isso aqui é rico. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a minha vida, ou se eu espero Cristo só nessa vida transitória, passageira, a Bíblia diz, o Moisés escrevendo no Salmo 90, diz que a vida do homem é 70 anos, alguns porque são fortes alcançam os 80, mas o que passar disso é canseira e enfado. Se eu espero só nessa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que Paulo está argumentando. Mas preste atenção, porque aí muda o rumo da conversa no versículo 20. O que ele diz no versículo 20? Mas, agora, aleluia, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que é primícia? Primeiro fruto. Quando alguém vai colher uma plantação, seja de arroz, seja de soja, seja de trigo, seja de qualquer outro tipo de produto que for plantado, quando você colhe os primeiros frutos, nós chamamos isso de quê? Primícias. Os primeiros frutos. E Jesus é as primícias, ou é a primícia do que dorme. Usando o singular. Jesus é a primícia dos que dormem, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Oh, aleluia! Eu amo essa palavra, eu amo essa doutrina, porque é ela que me dá a garantia de que se amanhã eu tombar, eu não estou perdido. Aqui na terra, se amanhã eu morrer, eu vou aguardar. Por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição.
Porque sobre estes não terá poder a segunda morte. Por quê? Porque existem dois tipos de ressurreição, a primeira e a segunda. A primeira é para salvação. A segunda é para condenação. Então, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Porque sobre este, o poder da morte não vai alcançar. Qual morte? A verdadeira. Porque essa morte física que nós temos aqui, ela não mata a alma. Ela apenas o corpo se desfalece. Mas a alma sobrevive. Ela vai voltar para Deus, ela vai para o paraíso, ou ela vai para o Hades. Ok? Que traduzido para o nosso português, vai para o inferno, ou vai para o paraíso. Aguardar aquele grande dia. Quem morreu, ou quem dormiu no Senhor, preste atenção a isso, porque isso é sério. Quem dormiu no Senhor, e esse dormir aqui está fazendo alusão à morte, quem dormiu no Senhor, está seguro. Porque agora esse vai aguardar o dia da ressurreição. Mas o problema é dormir ou morrer sem o Senhor. Aí, a Bíblia diz que segue o juízo. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, irmão, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem. Tenho que fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu vou encerrar a mensagem, cujo tema é esse. Cristo, a primícia dos que dormem. Um momento só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu quero concluir essa mensagem, cujo tema é Cristo, a primícia dos que dormem. E acima de tudo, é preciso lembrar que Paulo, ele é o grande doutrinador no Novo Testamento. Depois de Jesus, ninguém ensinou tanto quanto Paulo. E ele vai dizer no versículo 51, uma das lindas expressões bíblicas, que você precisa da graça do Espírito Santo para entender. No versículo 51 desse capítulo, ele vai dizer assim, eis aqui vos digo um mistério. Por que ele está dizendo de um mistério? Porque o arrebatamento da igreja é um mistério. Porque a ressurreição dos mortos é um mistério. Como é que eu vou explicar isso? De uma forma, a Bíblia mostra como vai acontecer, mas as minúcias, tem gente que quer saber como é que vai ser, as minúcias, como é que Deus vai fazer. Imagina as pessoas que morreram em toda a história da humanidade, imagina as pessoas que morreram no mar, foram comidas por animais, as pessoas que já foram perdidas, que nem sepultadas foram. Imagina uma pessoa que passa por esse processo que as pessoas usam aí, né? Leva a pessoa para um forno e faz da pessoa farinha, desculpa a expressão, cinza, simplesmente cinza. E aí, como é que vai acontecer a ressurreição? É um mistério. Mas eu não preciso entender todas as coisas para me acreditar no que a Bíblia diz. A fé, ela é importante no contexto da Bíblia por causa disso. Toda pessoa que quer entender a Bíblia pela razão acaba se chocando com a Bíblia e deixando de acreditar nela. Por isso precisa de fé. E aqui ele diz, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. A expressão dormiremos, eu expliquei no segundo bloco, não é dormir sono físico, é morte. Na verdade, nem todos morreremos, eu poderia traduzir esse versículo, mas todos seremos transformados. E o versículo 52 diz assim, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então imagine o quadro. Se Jesus viesse hoje, ou vier hoje, o que vai acontecer? Os que estão vivos, nós que estamos vivos, vão ser transformados. De imediatamente nós vamos deixar esse corpo corruptível, que fica doente, que envelhece, sujeito a todas as intempéries do tempo, e nós vamos receber um corpo imortal, glorioso. E a Bíblia diz que é a semelhança de Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia está falando de corpo incorruptível. Olha o versículo 52. Vou ler de novo. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, não é? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Bem lembrado, primeira ressurreição. Pessoas que dormiram no Senhor. Quem não dormiu no Senhor, quem morreu no pecado, não quis servir a Deus, não ligou para Deus, não deu atenção à palavra de Deus, desdenhou, desqualificou, ridicularizou, porque tem gente que faz isso. Quantas vezes nós somos ridicularizados? Quantas vezes nós somos até achovalhados por causa da nossa fé? Mas aqui está dizendo que quem morreu no Senhor vai ressuscitar num corpo glorioso. E se estiver vivo, vai ser transformado e de igual forma vai receber um corpo glorioso. E aí, o verso 53, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isso que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo aqui que fica doente, que está sujeito a envelhecimento, né? Olha que as rugas, está ficando velho. Outro dia era novo, era garoto, lisinho. Mas aqui estou envelhecendo, mais dias, menos dias, me tornarei um ancião se Jesus me der um pouco mais de vida e se ele não voltar antes. Mas a verdade é que o texto está dizendo, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Nós vamos vencer a morte. Eu vou vencer a morte, em nome de Jesus. E você pode vencê-la também. Você pode vencer. O versículo posterior diz assim, ó, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então aqui está dizendo que vai chegar o dia que nós vamos vencer a morte. Hoje, quando ela chega na nossa casa, ela nos faz chorar. Ela nos deixa muitas vezes angustiados, porque não é fácil você perder um ente querido. É possível que alguém que me ouça nessa oportunidade esteja enlutado, consternado, entristecido porque perdeu um ente querido. Mas a vida é assim mesmo. A vida tem dessas coisas, mas vai chegar o dia que nós vamos colocar o dedo na cara da morte e nós vamos perguntar para ela, onde está a tua vitória? O seu poder de ferir acaba aqui, porque agora eu passo a ser como semelhante a Jesus Cristo, um corpo glorioso, incorruptível e imortal. Oh, que coisa linda, que promessa maravilhosa. E aí Paulo, depois de ensinar essa promessa linda, sabe como é que ele encerra? E eu encerro fazendo minhas essas palavras para o seu coração. O versículo 57, ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Compensa sofrer, compensa lutar, porque Jesus vai vir, vai arrebatar os vivos e vai ressuscitar os mortos. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, como é bom falar sobre a ressurreição. Como é gostoso, eu me emociono ao falar sobre o arrebatamento da igreja, porque essa é a nossa grande esperança. A nossa grande esperança está aqui, Senhor. O fato de saber que nós teremos uma eternidade ao teu lado. Meu Deus, então eu quero pedir, nos ajude, nos guarda, nos livra, nos proteja. Não permita que o mundo roube de nós o néctar da vida que é a nossa salvação. Não permita que nós percamos o rumo, o alvo da nossa grande, poderosa promessa, que é a promessa da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Ajuda, Senhor, o meu irmão, ajude a minha irmã a viver para o Senhor, a andar com o Senhor, a caminhar dentro da tua poderosa vontade. A tua palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Me ajude e ajude os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A nossa expectativa, grande inclusive expectativa, é de que você creia na palavra do Senhor, de que você absorva a palavra do Senhor, que você creia nessa doutrina, ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. Me despeço de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Lembre-se daquele versículo que eu destaco sempre no encerramento do programa: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.